Talvez uma das perguntas que meus pacientes mais se façam durante o processo terapêutico é qual o sentido da vida, qual o meu propósito no mundo. Eu acho que é muito importante a gente poder conversar sobre isso. Vamos assistir aqui comigo um vídeo falando sobre isso e a gente pode discutir um pouco sobre. Eu diria que 90% da sociedade não sabe por que acorda de manhã. Mas Cara, eu diria até mais. Eu tô sendo muito Justo. humilde aqui. Exato. Mas assim, nós estamos em uma grande crise mundial. E essa crise é a falta de pertencimento, mais conhecida como anomia, né? Me Hoje, conta mais sobre isso. a anomia é o sentimento de não pertencer a nada nem ninguém. Simples assim. O cara se olhar no espelho e falar, quem sou eu? Porque há uma grande falácia em pensar sobre si mesmo. Porque não é você quem diz quem você é. São as pessoas que te cercam, que te atribuem papéis. Eu sou pai porque minha filha olha pra mim e diz que sou pai. Eu sou amigo porque os meus amigos me dizem que eu sou amigo. Eu, sozinho, excluído em casa, sem amigos, sem família, sem propósito, olho pro espelho, quem eu sou? Nada. Perfeito, perfeito. Nós só nos constituímos enquanto sujeito a partir do olhar do outro. É isso que o Lacan fala para nós. Nós, enquanto seres sociais, somos seres sociais, não há dúvida disso. Não há dúvida. Podemos viver melhor ou pior, com menos ou mais isolamento, com mais ou menos pessoas ao nosso redor, mas nós somos sujeitos sociais. E nós só nos constituímos enquanto sujeito a partir do olhar do outro. Então é quando o outro olha para mim e me atribui uma posição em que eu reconheço esse lugar. Você não se torna pai apenas por querer. Você se torna pai porque alguém te olha e te reconhece enquanto pai. Você não se torna professor apenas por ser. Talvez até o teu diploma possa significar isso, mas esse diploma só existe porque alguém reconhece esse diploma, alguém te reconheceu dessa maneira. E isso é muito importante. O que nós temos hoje é uma dificuldade muito grande das pessoas encontrar reconhecimento nos seus pares. Muitas vezes elas estão ali no meio com várias pessoas, familiares, amigos e tal, mas elas não conseguem se encontrar nesses lugares, elas não conseguem encontrar reconhecimento. Não há ninguém que olhe para elas e as veja enquanto sujeitos. Né? Agora eu esqueci quem é o nome dele, mas enfim, que ele estudou sobre o suicídio, né? Ele tem até o livro Suicídio agora, foi o primeiro a escrever sobre o suicídio. Enfim, esqueci o nome dele. Eu tenho o livro ali, agora não vou pegar. Mas ele diz, então, que existem alguns suicídios dentro da sociedade e um deles seria o suicídio anômico. Né? Então, seria o suicídio daquela pessoa que olha, então, para a sociedade e não se reconhece mais nela. Não se reconhece mais na sociedade. Né? E nós temos hoje uma crise de pessoas, então, uma crise de uma parte significativa da população que não consegue encontrar reconhecimento social. E eu atribuo isso, né, na minha perspectiva enquanto profissional, enquanto psicólogo, eu atribuo isso à queda, então, com o apogeu do neoliberalismo, então, com o crescimento do neoliberalismo, que molda, então, não só os aspectos econômicos, mas os aspectos sociais da sociedade, ele traz consigo junto, então, uma ideia de atomização do sujeito. Então a gente tem uma queda, então, que era o que eu queria dizer, de relações sociais, de momentos, de situações, de oportunidades em que as pessoas possam se reconhecer socialmente e se interagir socialmente. Então a gente vê um desfacelamento, por exemplo, de comunidades, a gente vê um desfacelamento, então, de movimentos culturais, a gente vê uma queda, então, em, por exemplo, até nas questões religiosas, né? Mesmo com o crescimento. Por que se cresce tanto as igrejas evangélicas no Brasil? Né? Porque as igrejas evangélicas hoje são um reduto também de cultura e de pertencimento. E quando eu falo aqui cultura, não é só de processos, enfim, de arte, né? Eu falo de poder estar imerso numa cultura. Poder estar imerso em uma sociedade. Né? E isso a gente tem dificuldade hoje, enquanto população, né? No Brasil não está fora disso, de se reconhecer, de encontrar, então, aspectos, encontrar situações que possam nos trazer para dentro desse social, nos trazer para dentro dessa coletividade. Nós somos hoje sujeitos separados, cindidos um dos outros.
né? A falsa conexão que as redes sociais trazem é literalmente o que eu disse, falsa. Isso aqui não conecta ninguém. Na verdade, mais nos afasta. Nos afasta cada vez mais. Vou continuar aqui com o vídeo que eu já falei por vários minutos já. Porque se ninguém me atribui nenhuma função social, eu não existo. E se eu não existo, eu estou em angústia, eu estou em sofrimento. Entende? Então a anomia, ela é assustadoramente angustiante. E o que me incomoda profundamente é o fato de que ninguém fala dela. Todo mundo fala dos sintomas que ela causa. Todo mundo. Eu imagino que você deve saber, né? Ansiedade, depressão. Isso tudo é sintoma, pô. Quando sabe o cara que tá com uma gripe e ele toma um paracetamol e aí diminui, por exemplo, sei lá, dor no corpo. Ele tá tratando a gripe? Não. Ele tá tratando só o sintoma. O vírus continua ali. Entende? E o que eu observo hoje é que para você enfrentar as perguntas que realmente importam, você tem que estar preparado para ser quebrado ao meio, para ser estilhaçado. Se você não estiver pronto, você só vai tratar o sintoma. E o que mais nós temos hoje em dia é uma tendência. E eu não digo isso, entenda que as coisas não são exclusivas. Uma coisa não exclui a outra. Eu vejo uma tendência agora no mundo, falar os life hacks, biohacking. Ah, você faz isso aqui para o seu ciclo dopaminérgico e não sei o que. Massa, isso tudo é muito legal. Mas isso não se sustenta sem propósito. Você entendeu? Total. Quantas Eu concordo vezes... 100%. Cara, quantas vezes eu tenho clientes na clínica que chegam pra mim, eles têm a vida perfeita, eles ganham muito bem, eles têm família, eles têm tudo o que eles queriam. E estão pensando em dar um tiro na cabeça. Aí você se pergunta, como assim? Como é possível? Pois é, quando você não sabe pra que você faz uma coisa, destrói tudo. Todos os pilares começam a se corroer, entende? Isso é muito preocupante. Porque o que nós mais temos por aí são pessoas que não sabem por que estão acordadas. Já parou pra pensar que insano é isso? Cara, eu não sei. Eu sou bem sério com você e falo. Mas é não... fascinante isso. Porque você ao menos tem a coragem de dizer isso. Entende? E pra responder essa pergunta, eu adoro a pergunta do Viktor Frankl, que é selvagem. Que ele diz, então tá bom. Me diga, Lutz, por que você não se matou ainda? Essa é a Total. pergunta. É, que nem o Sartre diz, né? A única questão realmente que importa é a do suicídio, né? É a única questão que existe, né? Por quê? Porque a gente pensa, então, nesses sujeitos que estão em sofrimento e muitas vezes se olha, então, pro sofrimento e não se olha pra causa desse sofrimento, como o colega falou, né? Se olha, então, pro sintoma, né? E não pro mal que traz esse sintoma, né? Como eu disse, eu atribuo isso, um dos fatores, um dos enormes fatores, e eu acho claro que cada paciente vai ser individualmente, né? Isso vai ser cada caso a caso, mas pensando socialmente, coletivamente, que é o que a gente consegue pensar aqui, eu atribuo sim a uma sociedade que hoje prima extremamente pelo consumismo, por uma busca incessante por prazer, o prazer que o dinheiro pode proporcionar, tanto de bens, quanto de consumo, né, quanto de experiências, né? Então, quando uma sociedade só lhe tem, só pode te reconhecer, então, enquanto você produz, o que sobra para você quando você já produziu o suficiente, ou quando você não consegue produzir mais, quem é você? Tá, então eu consegui conquistar, fui lá, entrei na lógica, consegui, criei uma empresa foda, ganhei muito dinheiro, hoje tô bem estabilizado, cresci na vida, enfim. Tá, e agora, o que eu faço? Se minha única meta era fazer isso, o que eu faço agora? O que me sobrou? Quem sou eu além de tudo isso? Quem sou eu além do meu trabalho? Quem sou eu além do meu dinheiro? Quem sou eu além da minha família? Quem sou eu? Né? Na clínica eu vejo isso, assim, diariamente quase, né? Pessoas se questionando, e eu acho isso válido, eu acho isso muito legal quando elas podem se questionar. Se perguntar, quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu além de tudo isso que me atribui? Né? Porque é a partir do momento que a pessoa consegue se questionar, então, que ela pode buscar. Então, esse lugar que ela quer ocupar. Né? E sair dessa lógica de ocupar apenas o lugar que os outros lhe atribuem, né? Procurar um lugar que ela deseja ocupar. A primeira resposta que veio na sua cabeça é o sentido pelo qual você tem que batalhar na sua vida. Caralho. É interessante isso, né? É interessante. Porque muita gente vai falar, meu pai, meus filhos, ele vai encontrar uma resposta instintiva pra se proteger, e essa resposta é que estava guardada nas vísceras. E é ela que tem que servir como propósito, como uma guia principal. Legal, né? Isso é muito legal. É. E isso é interessante porque a psicologia ela passou por um processo
terrível de psicologismo, né? Que é tipo assim, não, mas as suas intenções, elas têm correlação direta com os traumas que você possui. Legal, mas Você quer comer sua mãe? nada disso importa. Você entende? Se for para pensar, nada disso importa. E quando eu encontrei essa ideia de uma psicologia de caráter mais... O termo pode ser interpretado de forma errada, tá? De caráter mais espiritual. No sentido de que eu não me prendo tanto a você, ao seu funcionamento, a quem você é de fato. Eu me prendo a qual é o seu propósito na causa maior. Essa causa maior pode ser a que você definir. Pode ser conquistar o mundo, sei lá, ser salvo por Deus, tanto faz. Mas quando eu começo a conversar com os meus clientes, tá, ok, você tá no barco, você trocou de barco agora seu barco tem ar-condicionado, tem remo, tá lindo, né? Você botou uma esposa pra remar do teu lado, massa, mas pra onde você tá indo? Pra quê? Se você repete como uma criança teimosa a pergunta, pra quê? O cara vai bater num beco sem saída. Entende? Doido, né? É o tipo de pergunta que eu já me fiz, assim, pra que eu faço o que eu faço, sabe? Uhum. E aí você vai vendo que no início era por um motivo e esse motivo vai mudando, né? Você vai vendo que, pô, o dinheiro, o status não me trouxe aquilo que eu achava que traria. Uhum. Porque é uma corrida... Perfeito, né? É isso que eu quis dizer antes, né? Muitas vezes se coloca, então, como objetivo apenas isso, mas daí, e quando você chega lá, né? Se você consegue chegar lá, quando você chega lá, o que lhe sobra, então? Quem é você quando você chega lá? Né? Normalmente você acaba botando outra coisa no lugar, né? Não, agora, já que eu consegui esse dinheiro, então agora eu tenho que conseguir tal casa, eu tenho que conseguir tal mulher, eu tenho que conseguir, então, tal... tem que ser o melhor no que eu faço, né? E aí você fica nessa busca constante, né? Quase preso, né? Quase como um escravo desse próprio desejo, né? Eu acho que a psicanálise, diferente, eu não sou da mesma linha teórica do colega ali, do psicólogo, diferente dele, a minha linha teórica, a gente entende que talvez o processo de análise, talvez o fim de uma análise, né? O fim no sentido de a finalidade, né? Opa, desculpa. O sentido de uma finalidade de uma análise é poder, então, sair dessa lógica da corrida infinita do desejo, né? Não que a gente não vá desejar outras coisas, não é sobre isso, a gente vai estar sempre desejando, mas que a gente possa ser minimamente consciente do que a gente está fazendo, né? E não ficar correndo atrás disso com cabresto, né? Sem que a gente saiba para onde está indo, né? Apenas guiando num objeto ali que não existe, na verdade, né? Um objeto irreal. O dinheiro, ele é ferramental por definição. Ele é um catalisador. O dinheiro na mão de quem sabe o que faz milagres. Na mão de quem não sabe, faz tragédias. Total. Né? E o problema é que quem hoje está na corrida da sobrevivência, a maioria, né? Ele acha que isso é uma falácia. Aí vem aquelas frases, melhor tá chorando em Paris do que na favela, sabe? Aquelas coisas assim. E eu entendo de onde isso vem, eu respeito 100%. Mas na prática não sustenta. Não sustenta. Parece que como se... essa é a grande questão, né, que as pessoas, que eu digo, né, do modelo capitalista que as pessoas estão hoje, de sociabilidade, né, então parece que com dinheiro, né, você pode até ser triste com dinheiro, né, quanta gente aí com dinheiro tá se matando, né, como o colega falou, quanta gente com dinheiro se mata, e quanta gente sem nada, paupérrima, mas tá feliz porque tem uma família que o realiza, tem uma profissão que o realiza, tem um fazer que o realiza, tem então um social que o acolhe e o realiza, né? Gente que por vezes passa dificuldade a vida inteira, mas é tão grato pela vida que tem, e não no sentido de que não vamos olhar isso, vamos ser grato porque, sei lá, alguém te deu, não é sobre isso, mas assim de entender que só o dinheiro não é resposta para tudo, entendeu? Só o dinheiro não vai resolver todos os problemas. Com certeza, ele dá uma vida muito confortável, ele pode dar uma vida muito melhor para as pessoas, com certeza. Eu gostaria que não existisse tanta pobreza no mundo, né? Com certeza disso. Mas só isso não vai resolver a vida de ninguém. Ou melhor, não vai resolver a vida de todo mundo. Só isso não vai resolver a vida de todo mundo. Muito pelo contrário, como o colega falou, pode trazer até mais problemas. Se você foca a tua vida em adquirir aspectos ferramentais, materiais, você vai adquirir massa, você vai ficar muito feliz. A partir que as luzes se apagam e você deitar na cama, você vai pensar, mas e agora? E você vai ter que encontrar outra coisa para comprar. E quando você comprar aquela outra coisa, você vai perguntar de novo, e agora? Só que chega uma hora que você não ganha mais a corrida.
E aí você, como eu disse, começa a pensar em suicídio, se deprime, toma gotas de Rivotril pra dormir, entende? Cara, eu gostei muito de uma frase incrível que eu li. Eu não vou lembrar agora o autor. Ele dizia assim, ó. O mal que nós temos hoje é que... Imagine que o mar está em maré cheia e ele retrocede e entra para maré baixa e um recife aparece. Seria tão ilógico você apontar para o recife e dizer que a culpa é dele de estar ali. Porque nós temos que falar do mar que retrocedeu. Então veja que quando você não está com a tua alma, com a tua mente preenchida, os recifes começam a aparecer, que nada mais são do que as sintomáticas da falta de propósito. Né? O ser humano, cara, ele é como uma corda de violão. Existe um negócio chamado noodinâmica. Nada mais é do que você tem que afinar essa corda. Uma corda muito frouxa não faz som. Uma corda muito apertada estoura. A corda tem que estar na pressão correta. O mesmo acontece conosco. Nós somos seres de perseguição. A gente está acostumado a correr atrás de mamute. Lançar lanças e ir para o próximo objetivo e conquistar. Se você não sabe qual é o seu próximo mamute, vai dar ruim. Né? Te faço uma pergunta, então, sobre isso. O host quase ficou sem palavras, né? Então, grande parte do sentido da vida ali, esse propósito, é criar novos objetivos e ir atrás deles e conquistar, depois criar outro e conquistar? Eu diria que sim. Nesse ponto, eu adoro aquela conduta mais absurdista do Albert Camus, né? Ele basicamente fala o seguinte: a realidade não tem sentido. A gente roda numa rocha em volta de uma estrela e é muito louco, né? Se for para pensar, do ponto de vista factual, é muito louco o que a gente vive. É absurdo, por definição. Né? E de repente você tá aqui, aí seu amigo, sei lá, morre num acidente amanhã, daqui a pouco você ganha na loteria, é tudo muito insano, né? E Total. o primeiro passo é você aceitar que a realidade é absurda, por definição. Ela é louca, né? Coisas que estão... E ela é absurda porque você é incapaz de entendê-la, não quer dizer que ela não tenha sentido. Entende? Tem uma diferença aí. Talvez tudo o que aconteça tenha um sentido. Você só não consegue vê-lo e por isso julga absurdo. Né? Então, entendendo que a realidade é absurda, qual é o maior ato de resistência que um indivíduo pode fazer? Olhando para o absurdo, dizer, eu vou criar um sentido para mim. Entende? Em um universo onde rege o absurdo, você escolher criar um sentido para si próprio é um ato de rebeldia. É o maior ato de rebeldia que você pode criar. Porque o universo tende ao caos, né? E aí você, aquele trequinho ali no meio do nada, rodando naquela rochinha, ousa em criar uma lógica e um sentido. Entende? E nós temos essa capacidade. Diferente dos animais que seguem suas naturezas, o cachorro, ele é um cachorro. Ele pode tentar o quanto ele quiser, qualquer coisa. Ele não sonha em ser humano. Ele não sonha em enviar foguetes para o espaço. Nós podemos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade que é vista, por exemplo, pela religião como livre-arbítrio, mas dentro do ponto de vista prático, você pode escolher qual quest você pega nesse RPG. Eu acho... Qual quest você pega nesse RPG? Eu não tava esperando por essa. Mas assim, eu acho que essa perspectiva do Camus é bem interessante. Eu gosto dessa leitura do absurdismo mesmo sobre as questões. Já li bastante, já gostaria de voltar a ler mais, na verdade. Mas eu acho interessante porque no final, como ele disse, assim, a vida em si, ela, né, pode não ter um sentido, né? É você que atribui um sentido a ela. E aí você vai atribuir o que for, seja a religião, seja a família, seja o dinheiro, seja a profissão, seja o amor, seja o sexo, seja a droga, seja o que for. É você que vai atribuir, então, esse sentido da tua vida, né? Esse teu propósito, né? Eu gosto dessa linha de divisão, assim. Eu acho que eu compactuo, sim, né? Eu acho que foi bem interessante esse corte, né? Eu gosto muito dos conteúdos. Eu gosto muito de ouvir ele falar. Agora eu esqueci o nome do colega. Acho que é Fred o nome dele. Eu gosto muito de ouvir ele falar. A gente tem algumas discordâncias. Eu já fiz algumas discordâncias dele, mas eu gosto da perspectiva dele. Eu acho que ele sempre traz, então, debates muito bem propostos no que ele quer trazer, né? Enfim. No mais, se você gostou desse vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que nós tenhamos conversado aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. E eu também, se você eventualmente estiver precisando, gostaria de começar um processo de análise, um processo terapêutico, eu deixei aqui na descrição do vídeo
o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? No mais seria isso. Agradeço a todos que assistiram. Um forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.